No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a vida de Antônio Ferreira, amado médico e humanitário, entregou-se à eternidade. Nativo do pequeno povoado de Vila Esperança, em Minas Gerais, o Dr. Ferreira foi uma figura icônica, cuja vida foi marcada por serviço ao público e amor inabalável pela medicina. Antônio nasceu em 1950, filho de um sólido casal de trabalhadores dedicados à terra, que instilaram em ele desde cedo a paixão pela vida rural e o respeito pelos valores tradicionais. Aos 8 anos, Antônio ajudava os vizinhos com tarefas simples, mas importantes, como cortar lenha no quintal ou ajuda na colheita do feijão. Seu temperamento gentil e sua inteligência já eram evidentes mesmo nessa fase inicial da vida. Quando completou 18 anos, Antônio partiu para o Rio de Janeiro buscar a formação acadêmica que lhe permitiria ser médico. Aos 23, graduou-se em medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e imediatamente retornou à terra natal para dedicar sua vida ao atendimento dos mais necessitados. Em sua clínica instalada no sobrado de seus pais, Antônio trabalhou incessantemente, curando os doentes sem se importar com a hora nem com o dinheiro. Seus pacientes eram da classe alta e da pobreza extrema, mas ele sempre tratava a todos com a mesma dedicação e carinho. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo reconhecimento de seus 40 anos dedicados ao atendimento público. A cerimônia foi um evento marcante em sua vida, mas nunca parou de trabalhar e cuidar de seu povo. A tragédia chegou em 2018, quando perdeu a esposa, Maria, após mais de 4 décadas juntos. A morte de Maria marcou profundamente Antônio, mas ele continuou trabalhando, sustentado pela memória de sua amada e pelo desejo de cumprir juntos seus sonhos. Após a morte de Maria, o Dr. Ferreira encontrou consolo em seu hobby favorito, a restauração de motocicletas antigas. Ele tinha uma coleção de 10 motos, todas elas cuidadosamente restauradas e mantidas no garagem do lado de fora de sua casa, sempre iluminada por um antigo relógio de cuco. Antônio Ferreira deixou esta vida aos 85 anos, quando seu coração, tão compadunhado e generoso como ele, entregou-se à eternidade após uma vida dedicada ao bem-estar dos outros. Ele será lembrado como um médico que acreditava em curar não só os corpos, mas também os espíritos. Sua morte foi comentada no programa da Rádio Nacional e o jornal Correio da Manhã publicou uma matéria em sua homenagem. No seu funeral, houve presença de inúmeras pessoas que ajudou durante a vida. Ele será lembrado também como um homem que tinha um gesto especial, como despertar na manhã sem esquecer de beber xícara de café forte, preparado na velha moca de vidro grosso. Ele também será lembrado por seu quarto de estudo, onde havia uma vitrine cheia de ferramentas médicas e fotografias de pacientes que ele salvou. Seus pacientes em _start assistiram a ele como um anjo da saúde, mas também como um amigo que sempre ouvirá suas histórias de dor e tristeza. Ao lembrarmos do Dr. Antônio Ferreira, podemos nos perguntar se nós também não podemos ser mais atentos aos outros, mais generosos, mais amigos para aqueles que sofrem. Ele deixou uma vida marcada pela caridade e pelo amor, e sua memória viverá por muitas gerações em Vila Esperança. A Senhora Maria Aparecida dos Santos, nascida na pequena vila de Santa Esperança, no interior do estado de São Paulo, faleceu ontem às 3 da manhã, aos 85 anos. Filha única de um humilde casal de agricultores, Maria aprendeu cedo a importância do trabalho e da solidariedade. Ao longo de sua vida, ela se transformou em uma das mulheres mais respeitadas de seu município, dedicando-se ao ensino e às artes, enquanto que cuidava de seus familiares e vizinhos. Maria foi aluna brilhante na escola pública local, e aos 15 anos já dava aulas particulares para crianças mais novas. Em 1957, ela se mudou para a cidade de São Paulo para estudar arte na Escola de Belas Artes,
onde se graduou com destaque em pintura. No entanto, sua paixão pela literatura levaria a dedicar-se às letras e ao ensino. Em 1960, Maria tornou-se professora primária na sua vila natal, onde trabalhou por 45 anos. Ela criou um salão de estudo cheio de luz e flores, onde a educação era uma jornada diária de descobrimentos para seus alunos. Maria acreditava que o amor pela leitura e pelo conhecimento seria a chave para transformar as vidas de suas crianças. Ao longo dos anos, ela montou uma biblioteca escolar com milhares de livros, muitos deles doados por amigos e família. Maria também era uma apaixonada pelo bordado em crochê. Ela tinha uma pequena loja no centro da vila, onde vendia seus produtos e ajudava outras mulheres a aperfeiçoar suas técnicas. Suas colchas eram conhecidas por toda a região, e muitas famílias passaram a pedir para ela criar as colchas de seu filho ou neto. Em 1982, Maria sofreu um golpe cruel ao perder o marido, José, em um acidente de ônibus. A viúva teve que assumir a responsabilidade de 5 filhos menores e liderar a casa como nunca antes. No entanto, ela se fortaleceu e continuou dedicando-se ao trabalho e à educação dos jovens da comunidade. Em 2012, Maria recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Ela foi reconhecida como uma das mulheres mais inspiradoras do Brasil e seu nome veio a ser mencionado em rádios, televisões e jornais por todo o país. Maria ficou conhecida também pelo seu amor pelas orquídeas. Ela tinha uma coleção de mais de 100 espécies, cuidadas com muito carinho. Quando a saúde começou a se deteriorar, ela continuava sentada perto da janela, olhando para as flores e saindo o som de suas violas. Maria Aparecida dos Santos morreu em seu lar, rodeada pelos amores de seus familiares e vizinhos. Ela será lembrada como uma mãe, professora, artista e mentora inesquecível para todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sua vida foi marcada por dedicação, paciência e amor infinito por aqueles em sua presença. Como ela costumava dizer, não é a idade que importa, mas o quanto você se esforçou para deixar o mundo um lugar melhor. Ainda hoje, L. Caetano Veloso era mais do que um homem, era uma espécie de sinete daquele Brasil que _start o sossego das terras baianas, onde as palavras eram a moeda de comunhão e o sol tingia os céus de vermelho à tarde. Ele vivia em harmonia com o mundo interior, como se cada nota fosse uma gota de sangue derramada sobre o solo natal. Crescendo sob o som das guitarras e batidas da terra, sua alma foi marcada pela essência do Brasil. A rua era seu palco e o vento seu companheiro, enquanto ele cantava a vida ao redor. Em suas veias corria a energia do samba, do bossa nova e do frevo, como um riachuelo que deslizava pelos morros da Bahia. A revolução, porém, viria em suas vências e mudaria seu rumo. Ele descobriu a magia das cordas elétricas e as guitarras de 7 cordas, que deixaram sua voz mais profunda, mais espiritual. Caetano se transformou num poeta da era contemporânea, um mestre da linguagem musical que desafiava a monotonia do mundo e abria caminhos para um novo horizonte. Com o movimento tropicalista, ele misturou a tradição brasileira com as influências estrangeiras, criando algo único e inédito. As músicas se transformaram em sonhos e desejo, em palavras que dançavam no ar, enquanto o público se deslizava para o ritmo da música. Ele fez com que o Brasil sentisse a sua identidade de novo, com um olhar renovado e uma visão mais ampla. Caetano Veloso não era apenas um intérprete das melodias do país, ele era uma voz que realiza a história, a cultura e o espírito do Brasil. Seus olhos refletiam a majestade da natureza brasileira, como se cada um de seus versos tivesse sido esculpido nas encostas das montanhas ou entalhado na areia da praia. Ele cantava a vida e a morte, o amor e a tristeza, em uma mistura de cores que revestiam o Brasil como um mosaico de sentimentos, onde cada peça era uma memória, um olhar, uma sensação. E foi assim que ele se consagrou na história da música brasileira, um símbolo do espírito do povo brasileiro, que vive em harmonia com a natureza e canta sua vida em cada batida da música. Na margem do riacho de Santo Amaro da Purificação, onde os manguezais dançam à sombra das palmeiras, Caetano Veloso nasceu, uma espécie de sonho encarnado, numa casa enfeitada pelas cores e ritmos do Nordeste. Aquela terra fecunda não só de frutas exóticas quanto de sons e melodias que,
sem parar, surgem das gargantas dos rios, dos pés das árvores, dos pulsações da vida cotidiana. Criança do sol que aqui se abraça ao peito, Caetano nasceu com a alma Orédion, já imbuída de samba e de frevo, de forró e de jongo, de todo o cárcere de batuques que a região oferece àqueles que têm olhos e ouvidos abertos para a magia. A casa de sua infância foi um templo consagrado à música, onde os santos eram chamados de bossa nova, de MPB e de música regional. Em redor dele, um cânone de irmãs mais velhas, que cantavam no coro da igreja, tocavam violino ou pianinho, compunham canções para a festa do aniversário da mãe ou para o casamento do vizinho. Era uma casa cheia de canções, de harmonias e de harmonias que faziam com que o coração batesse em ritmo diferente, com um tempo próprio. Caetano, o menino leopardo, eram as pessoas chamado por causa da sua natureza intensa, da sua maneira de se mover e ver o mundo. Ele era o observador, o intelecto encaracolhado na árvore de uma tarde de sol, olhando a vida com um olhar profundo e sensível, capturando as cores, os gestos, as emoções, como se tivesse um pincel na mão para registrar tudo no quadro da sua alma. As festas populares eram seu berço. Cada festa com suas cores, seus ritmos e suas músicas, era uma nova experiência de vida, uma nova matriz criativa que abastecia sua alma com força e inspiração. A sagração de Santa Cruz, a festa do Divino, o Carnaval, todas elas marcaram seu coração, suas veias, como um batom preto no rosto da terra nordestina. E a música religiosa, aquela que cantavam em voz alta na igreja e em coro, em casa, a qual comovia as pessoas, a levava aos lágrimas ou a uma exultação espiritual. Esse canto do alma foi o berço da sua música, a matriz de seu talento inata. Naquele cenário rico e variado de referências culturais, Caetano se desenvolveu como um jardim fechado, cujas flores desabrocharam-se com o tempo para encher o mundo de sua beleza e sua essência. Ele nasceu de uma terra que cantava, e a música foi sempre seu berço e seu refúgio. Caetano Veloso nasceu no calor intenso da Bahia, numa época em que o sol se despedia do mar com um amor cruel e a samba dançava nos veios do sangue de sua terra. Naquele cenário afroveriador, seu ser se construiu sob a sombra da mãe-água, na confluência entre a brincadeira infantil e o canto ancestral. Era um menino delicado, com olhos vistosos que refletiam o misterioso azul do mar. Desde pequeno, Caetano percebeu que se tratava de um receptor sensível, uma espécie de antena que capta ondas de música e palavras emocionantes. Ao longo dos anos, essas ondas foram convergindo numa identidade artística inconfundível, marcada pelo toque inovador de sua guitarra e pela voz suave como a chuva do verão. Os estudos de música, literatura e cinema foram seu berçário, uma espécie de utopia em que ele se imergia às custas da educação formal. E essa imersão foi rica, profunda, cheia de influências que moldaram seu ser como um esculpido marfim pelo mestre mais habilidoso do Brasil. Seu primeiro amor foi a música popular brasileira, em uma época de fervor revolucionário e de questionamentos profundos às instituições vigentes. As parcerias com artistas baianos foram o pano de fundo de seus primeiros passos na carreira, um meio de expressão que o levaria à consagração. Mas foi o contato com intelectuais que realmente despertou em Caetano a vontade de ousar, de percorrer caminhos nunca antes transpostos. Nestas jornadas, ele enfrentou dificuldades, inclusive a repressão política que assolou o Brasil durante os anos de chumbo. Mas sua determinação e criatividade o consolidaram como uma voz inovadora e corajosa, que reverbera nas almas até mesmo das gerações mais novas. Naquele cenário afroveriador, Caetano Veloso se ergueu como uma colossal estátua de bronze, iluminada pelos raios do sol nas horas do amanhecer. Sua música é o canto do povo, a palavra escrita pelo coração das suas raízes. E, assim, ele continua, hoje em dia, sendo uma espécie de guia para os artistas que chegam às margens do mar, à procura de inspiração e de um amor inconfessável pelo Brasil. Na etapa adulta, Caetano Veloso deslizou-se do silêncio para o canto, transformando-se em uma voz que ressonava nas almas, como a sonoridade dos maracás em um solitário baiano. Ele lançou discos antológicos, cada um deles um olhar profundo, com palavras encantadas e melodias ensolaradas, que se fundiam em um misto de passados e presentes, numa harmonia única e inédita. Esses discos, como Tropicália e Sampa, tornaram-se símbolos culturais, marcos no mapa do Brasil, assim como as ricas texturas da sagrada terra baiana.
Os grandes palcos foram seu terreno fértil, onde ele semeou seus versos, suas notas, e alegriou as almas cansadas de um mundo monótono. Lá, Caetano deslizava em sua fantasia, sua realidade, cantando o amor, a saudade, o sonho de uma terra mais justa. Ele era um guerreiro místico, que lutou com suas cordas, seu violão e sua voz, contra as barreiras impostas pela sociedade. Seus olhos eram focados no horizonte, onde os sonhos e a realidade se cruzavam, onde o futuro era apenas um abraço de esperança e liberdade. O reconhecimento nacional e internacional foi como uma chuva de estrelas que pisotam in underline start céus, caindo em seu caminho para iluminar seus passos, saborizando a sua voz, enriquecendo sua obra. Ele recebeu prestígio e prêmios importantes, mas o mais importante foi a liberdade que conquistou, a liberdade de expressão, a liberdade de ser. Como um artista consagrado, Caetano se destacou em festivais, programas de televisão e movimentos sociais. Ele marcou presença, sua voz era uma marca registrada, um olhar crítico que revelava a verdade escondida, a corrupção latente na sociedade. Ele foi considerado um ícone da liberdade artística e do pensamento brasileiro. E o futebol? O futebol, para ele, era uma metáfora da vida, de sua luta, de seus sonhos. É a bola que roda na vida de todos nós, quebrada e reconstruída diariamente, como um jogo interminável, onde os gols são as conquistas, as derrotas as lições. Caetano ouvia o futebol, sentia-o em seus versos, na sua música. Era uma fusão de artes, do canto e da luta, numa harmonia que só ele consegue cantar. E a música? A música era seu alimento, seu sangue, sua vida. Ela fluía nos seus veios, enquanto ele se movimentava na terra brasileira, como o rio que corre pelas montanhas do Brasil, indomável, inabalável. E suas canções eram como as folhas de uma árvore, que caem para dar vida a um novo ciclo, em harmonia com o cosmos. Caetano Veloso, um símbolo da liberdade, da coragem, da força de um sonho. Ele foi e continua sendo uma luz, um guia nas trevas do tempo, um solitário guardião das palavras encantadas, das melodias ensolaradas. E sua história é uma lembrança viva, um confessionário das almas que ouvirem suas canções, um olhar no espelho dos tempos, onde o passado e o presente se encontram em harmonia com o futuro, a esperança de uma terra mais justa. Ao amar Caetano Veloso é amar uma espécie de fogo vivo, um sol que ilumina as sombras mais escuras do coração brasileiro. Sua voz, aquela flauta mágica que canta os segredos da terra e do mar, é a própria alma daquele Brasil que nasce para samba, bossa e jongo. A vida de Caetano, como um rio encantado, corre através da história, deixando rastros de sonhos e paixões. Sua trajetória é uma sinfonia de cores, um ritmo que vibrava junto com o coração do Brasil. Ele é aquele pé que andou nas areias da Bahia, sentindo a luz do meio-dia cantando em sua pele. Caetano foi aquele jovem que dançou na rua, cantando para o sol e a lua, desafiando os deuses com a força de seu talento. Ele nasceu para ser um mestre da música, uma espécie de poeta-cantor do Brasil. E a cada nota, ele ensinou a gente sonhar, a gente aprender a amar o Brasil de novo. Seus olhos eram como os de um nadador que atravessa o mar, procurando aquele horizonte que promete uma vida melhor. Ele cantava suas canções, emocionais hinos à vida, e elas fluíram como um rio pelos ouvidos da gente.